Oi, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Vanessa Rodrigues. Camila, seja bem-vinda. Beijo especial para você, Vanessa Rodrigues. Camila, Helena, psicóloga. Kelba, é isso? Vamos aguardar uns minutinhos, que daqui a pouco a Dara está entrando. Thalita, seja bem-vinda. Luciane, seja bem-vinda. Luana, tudo bem, querida? A Dara, vamos lá, vou aqui. Aceitando a Dara. Vilma, tudo bom? Quanto tempo? Oi, Adara, boa Olá, noite. boa noite, tudo jóia? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Saudades aí de você também. Como é que está aí na pandemia? Estamos aqui, isolados ainda, né? Mas estamos bem, graças a Deus. E aí, tá tudo bem? Maravilha. Tudo jóia, tudo Hoje a gente jóia. vai falar de um assunto Obrigada aí pelo bem. convite. Ah, eu que agradeço você tá participando comigo dessas lives. O pessoal estava bem empolgado com esse tema. Maria, seja bem-vinda. Andressa. Então, Adara, naquele dia nós fizemos uma live sobre relacionamentos, né? E eu te Uhum. apresentei. Então, hoje você se apresente, por favor. Tá. Bom, Oi, boa noite a Nicama. todos. Boa noite a todos. Meu nome é Adara. Eu gosto de me apresentar assim. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga, né? E profissionalmente eu trabalho no Judiciário há 15 anos, sou analista do Tribunal Superior do Trabalho e paralelo a essa carreira oficial, né, que os meus colegas dizem que é a identidade secreta, esse trabalho oficial, mas paralelo a isso, eu desenvolvo muitos trabalhos fora, que um deles é essa constelação que praticamente tomou muito a minha vida e eu utilizo aí a constelação não só em atendimentos, né, terapeuticamente, assim como você, também sou terapeuta de constelação, gosto muito dos trabalhos em grupo. Antes da pandemia a gente fazia grupos lindos aí, É um verdade. sábado por mês, mais ou menos. Né? E também faço atendimentos individuais, agora online, né, por conta dessa situação. Escrevo sobre o tema, então estou com um livro publicado, que é o Constelação do Judiciário, desse projeto voluntário do Constelar e Conciliar, e publicando agora, nesse mês, o segundo livro, que é sobre o uso da constelação na violência doméstica e familiar contra a mulher, a quem também eu te devo gratidão, que contribuiu aí com o acompanhamento das mulheres que estavam em situação de violência, né? O acompanhamento psicoterápico, porque para quem não conhece a constelação é uma terapia breve, não se confunde com essa psicoterapia de acompanhamento, né? Esse importante trabalho que os psicólogos fazem, profissionais da área de saúde. E esse trabalho foi feito numa linha que daqui de mestrado de direitos humanos, que é uma área que eu também gosto muito de estudar, não só essa parte das terapias familiar, como o que ficou conhecido como direito sistêmico, que é o uso desse pensamento sistêmico nos tribunais, nos operadores de direito, nesse atendimento em situações de conflito, por exemplo, né? Mas também gosto muito dessa área de direitos humanos. Aprofundando no meu currículo Vita, eu também sou dançarina, gosto de dançar dança do ventre, mas aí uma coisa mais private, né? Uma coisa mais privativa, mais para dar uma desestressada, mas gosto e coordeno muitos cursos de formação, que inclusive
A Cíntia é uma das professoras do nosso curso, coordena uma formação e coordena uma pós-graduação no tema aqui na Unieuro. Enfim, hoje eu acredito que a gente vai trazer um pouco dessa visão sistêmica num tema tão popular, que é essa questão da traição, né? Atendendo a muitos pedidos, não foi uma invenção minha e da Cíntia, foi um pedido que veio na última live que nós fizemos, que foi sobre a criança ferida, né? E o pessoal perguntou muito essa questão das projeções, né? Sim, Cristina, essa é a minha identidade secreta também, dificilmente eu divulgo esse meu currículo, mas uma das minhas paixões é a dança e é muito bacana estar aqui, né? E com a Cíntia eu já fiz várias parcerias, admiro muito o trabalho dela como pessoa, como profissional, e aceitamos esse desafio de falar um tema tão instigante que é a questão da traição. É isso, verdade. Acho que essa é a minha apresentação. Eu agradeço você estar aqui hoje falando sobre esse assunto do ponto de vista sistêmico, né? Que é aí a sua área, como você disse, seu trabalho extra, mas que você faz com tanto amor, com tanto cuidado com os outros, com as pessoas. E eu acho que a gente é um assunto muito polêmico, né? É um assunto que gera várias opiniões diferentes, mas eu acho que para começar, eu vou começar falando um pouquinho e aí eu vou passar a bola para você vai introduzindo mais e a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? Vocês podem mandar perguntas que a gente vai tentar responder. Primeira coisa importante que a gente tem que falar nós não podemos generalizar. Tudo que nós falamos aqui são de acordo com algumas situações, vivências, possibilidades. Né? Existem inúmeras possibilidades que levam uma pessoa a ter uma relação extraconjugal ou a se sentir impelido a trair. Né? Traições acontecem em vários sentidos, em várias situações, mas aqui a gente vai tratar do relacionamento do casal, né? Então, cada um experiencia, vivencia e tem uma história de vida, né? Então, nós não podemos dizer isso está relacionado com aquilo e é desta forma. Então, a gente vai fazer um apanhado geral aqui sobre o tema, dentro do que a gente pode contribuir, né, Adara? E lembrando que a gente não generaliza, né? Que é uma situação que acontece, né? Eu acho que qualquer ser humano já passou por uma situação dessa, seja numa relação conjugal, numa relação de amizade, ou até mesmo numa relação de trabalho profissional. Então, não podemos olhar e dizer, né, já categoricamente, já enquadrar dentro de uma situação. Então, nós vamos colocar situações que vão levar a possibilidade de uma percepção, né, de uma autoanálise, de uma tomada de consciência, assim, de acordo com o que vocês vão vendo de experiência, do que a gente fala, que pode ter relação com a sua história, mas a sua história pode ser outra também. Né? Então é importante vocês ir colocando os questionamentos, as dúvidas, e a gente vai respondendo aos poucos. E, como eu falei, dentro do que a gente conhece de possibilidades. Isso não é uma situação única, né? E envolve vários aspectos da nossa vida. Vários, né? Então, Adara, quer começar? Eu acho importante começar diferenciando lealdade de fidelidade. Né? É muito comum as pessoas confundirem esses dois termos, e isso é algo que, como a gente começa a atender muito casal, fica muito visível que são coisas distintas. Tá? Então, eu acho bacana introduzir primeiro esses conceitos. Primeira questão, né? A fidelidade tem muito a ver com o que a pessoa entende por uma não traição conjugal, né? Que seria, eu tenho um parceiro e ele se relaciona somente comigo, ou eu tenho uma parceira e ela se relaciona somente comigo, tá? Tem pessoas que são extremamente fiéis aos seus parceiros, mas são extremamente desleais, né? Então tem uma diferença muito grande entre esses dois conceitos. É muito importante a pessoa saber isso. Às vezes a pessoa é leal, né? Tem um companheiro super leal, mas esse companheiro é infiel. Então é importante distinguir a lealdade da fidelidade.
né? A lealdade tem muito a ver com essa questão de estamos juntos independente do que acontecer, né? E muitos casais, às vezes, têm, por exemplo, pactos de vida, né? De estarem, digamos, leais uns aos outros. Às vezes, eu vi um casal que era tipo assim, tudo... Eles quebravam o pau entre eles, mas para fora um defendia o outro independente da besteira que o outro tinha feito. Então eles tinham um pacto de lealdade, mas ambos eram infiéis. Então eles tinham, né, digamos assim, aquela, desculpa a expressão, mijada fora do pinico, né, mijar fora do pinico, mas eles tinham uma questão de uma relação assim, que estamos sempre juntos, independente do que acontecer, né, eles tinham muito claro que passariam a vida, digamos assim, em comum acordo e, inclusive, essas infidelidades conjugais eles conseguiam compartilhar. Existe um modelo ideal para casal? Não. O que a gente observa, que é muito claro, é que cada casal tem um pacto. E geralmente esse pacto ele é velado, ele é implícito, né? Dificilmente os casais conversam explicitamente sobre esses pactos, né? E a Vanessa perguntou, era um acordo entre eles? Não era um acordo no começo, né? Acontece que né? O casamento começou, eles já tinham anos de casados e começaram a ter um distanciamento, digamos, na parte sexual, mas eles não queriam abrir mão da relação afetiva que eles tinham. Né? Então, ambos fizeram as famosas puladas de cerca, né? Mas depois resolveram repactuar essa relação e voltaram para o casamento com um novo trato de que, além da lealdade, eles também teriam uma fidelidade. Mas eu acho importante as pessoas saberem isso, porque muitos casamentos terminam, às vezes por conta de infidelidade, que é o que a gente mais observa, né? Quando muitas vezes essa relação poderia ser resgatada, né? Porque, claro, nós temos aí a Cinderela, né? Os contos de fada, que tem todo no imaginário algo de que aquela relação vai ser para sempre, de que aquele amor vai ser duradouro, de que eu sempre romântico. Vou desejar, o outro sempre vai ser o meu objeto de desejo. E o que a gente observa no dia a dia é que tanto do lado da mulher quanto do lado do homem, ou em casais homoafetivos, né, existe às vezes um amor muito grande, mas em algum momento dessa caminhada há um desejo por alguém de fora, né? Muitas vezes, às vezes, um desejo ou uma admiração, né? Ou então, assim, o outro não é 100% a minha atenção. Eu gosto muito do Bert Hellinger quando ele fala, eu acho que ele é muito feliz, apesar de ser muito duro, porque é muito difícil pra gente, né? Como assim somos tão especiais e a pessoa não vai me desejar eternamente? É um desaforo aquilo, né? Mas a gente observa que isso acontece, né? Então, a infidelidade não interfere na lealdade? Mais ou menos, mas interfere, mas mais ou menos, porque tem exatamente isso. Tem casais que tiveram incidentes de infidelidade, mas se mantiveram leais durante toda a vida. E tem casais que são extremamente fiéis, mas um companheiro é extremamente desleal com o outro. Na hora que, por exemplo, a pessoa arrocha ali mesmo e procura, né, essa lealdade, essa pessoa que todo mundo deseja, que é um companheiro, uma companheira, alguém para caminhar, né, para caminhar junto, e o outro é desleal, o outro tira, como fala o Regis, a agulha da reta lá. Então, uma reflexão para todo mundo que quer uma relação adulta seria, inicialmente, estrearmos, né, a live explicando que há uma diferença. Agora, claro, gente, todo mundo deseja uma relação na qual você tenha ambas as coisas. Eu tenho um companheiro que é leal e fiel a mim. Eu tenho uma companheira que é fiel e leal. Isso é o objeto de desejo de todo mundo. Mas é importante distinguirmos porque, digamos, casais que passam aí 30 anos juntos, né? É extremamente difícil, durante todo esse percurso, não ter havido desencontros, não ter havido desejos de um lado e de outro, né? E isso muitas vezes não invalida o amor que um sente pelo outro. Então, é muito importante observarmos que a traição dói,
Mas o que dói mais nessa questão da traição? É percebermos que não somos tão brilhantes assim, né? Tão extraordinários assim, e que a pessoa que nós amamos muitas vezes admira a outra também, muitas vezes, né? E aí aí é algo que cada situação tem que ser ponderado, né? Adara, Eu já vi, diga. você acha que as coisas em relação a essa questão desse amor, né, do mito do amor romântico que a gente fala, está mudando agora? Está tendo uma percepção diferente? Você tem observado isso, assim, entre os casais? De ter essa percepção, não viver nessa ilusão, né, de que eu sou a pessoa mais especial do mundo e isso nunca vai acontecer comigo, ou... É, quando se depara com uma situação dessa, a pessoa ela realmente nunca imaginava que pudesse acontecer, porque é uma situação humana, que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Uhum. Olha, o que eu sinto hoje em dia, posso estar errada, né? A gente está colocando aqui, que nem a Cíntia falou, a gente está colocando em cima de casos que nós atendemos, em cima do que os casais e as pessoas normalmente nos buscam, né? Esse pedido de socorro. E a traição é um tema que vira e mexe, né? Vem alguém com essa questão para tratar. Existe uma fórmula, uma receita mágica? Não. Né? E nós mesmos, às vezes você olha a situação do outro, né? E às vezes você consegue ver com mais facilidade do que você está no meio da relação, né? Ela colocou aqui, admirar uma pessoa é algo não está bem no casamento? Vanessa, não necessariamente. Né? Você pode, por exemplo, ter admiração por várias pessoas estando bem no seu casamento. Né? A O que eu questão é acho, que para alguns casais isso pode ser uma grande traição, para outros não. Então, é muito importante observarmos que cada casal tem uma situação e um universo muito peculiar. Quando você vai atender um casal, eu acredito que o principal pulo do gato, né, a chave ali seria qual pacto velado que aquele casal tem. Né? Eu até citei, não sei se foi na live com você, tinha uma mulher que me procurou, ela tinha um casamento de 7 anos, e o marido vivia traindo ela, né? Tinha outras pessoas, mas na família dela, né, tinha uma regra implícita de que homem traía. Tudo bem, não estou concordando, não, nem estou endossando traição, não é nada disso. A gente tem que observar qual é a regra daquela família, não é só a pessoa que a gente olha num atendimento de constelação. Então, na família dela, o patriarcado imperava e para elas era o normal, né? Ter. Só que ela, no dia que pegou o marido fumando maconha, quase o mundo acabou. Ela não aceitava. Ela falava assim: não, droga não, chifre eu aguento, mas droga não. Então, o que tinha ali, né? Para ela, a lealdade era mais importante que a fidelidade. Para ela, isso implicava, né, em não buscar, né, drogas ilícitas, enfim. Tá certo e tá errado? Não tem a menor noção se está certo ou está errado. Isso não convém também ao terapeuta ficar avaliando nem julgando. Né? A questão é quais são as fronteiras dessa relação? Né? Quais são os limites? O que para cada um é indispensável? Isso sim é importante que o casal converse. Né? Fizeram uma pergunta aqui, calma aí. Quando a admiração extrapola a fidelidade, de fato, cada casal tem esse acordo e sabe que funciona. Sim. Né? E aí voltamos a essa questão da fidelidade, né? Da traição. Muitas vezes o parceiro ou a parceira não faz uma traição de fato, digamos, né? Tem muitas pessoas que falam assim: ah, não chega aos finalmente. Não chega aos finalmente, mas tem pessoas que cisca para tudo quanto é lado, né? Atira para tudo quanto é lado e o parceiro vive sempre inseguro. Então, assim, é complicado isso, né? Exatamente, algo que funciona ou sim, não para cada casal. O que a gente recomenda em termos de traição? Que esse pacto velado, esse pacto implícito, que até o Bert fala, tem uma frase muito bacana que ele fala assim: o homem e a mulher sabem o que vai acontecer entre eles no primeiro quarto de hora. Então, no primeiro quarto de hora, né, a neurociência, essa parte da neurologia que explica, e eu gosto muito do Daniel Goleman, quando ele fala que fizeram um experimento numa sala de aula,
e que no primeiro contato na turma, né, uns falavam quem seriam confiáveis para eles ou não. E depois de um ano, eles observavam que ali era aprofundada aquelas relações. Então é como se você tem uma conexão aí inconsciente com as pessoas, né? E isso vai se tornando e se aprofundando. O que é importante, voltando ao ponto em termos de traição? Que esse pacto velado seja trazido à tona, que essa dinâmica oculta possa ser clareada, que cada um dentro do seu sistema familiar traga o que é importante para essa relação, né? Então, se a fidelidade for um ponto absoluto para esse casal, isso precisa ser comunicado, né? Isso precisa, claro, né? A gente sabe que ao longo da vida, né, os pactos vão mudar. Mas é muito importante e é onde eu acho que os casais mais cometem, digamos assim, lacunas. Não vou dizer erros, mas lacunas, né? É saber. Eu gosto muito do Gary Champa, aquele As 5 Linguagens do Amor, que ele fala assim: você tem que descobrir qual que é a linguagem do seu parceiro, não é a sua. Né? Por exemplo, a minha é atos de serviço, que seria alguém fazer algo por mim. Então, para mim, por exemplo, um homem que fica eu te amo, dando presente, sinceramente, aquilo para mim não tem importância. Agora pega meu carro e leva na oficina. Eu me ama. O homem me ama com isso, entendeu? Então, a minha linguagem é ato de serviço. Já para o outro, não é. Então, eu tenho que descobrir qual que é a linguagem do meu parceiro, qual que é a linguagem da minha parceira e falar a linguagem dele, né? E depois permitir ele saber o que é importante para mim, né? Porque senão a gente fica, um fala berinjela, o outro entende abacaxi, né? Eu acho que me comunico, o outro não me entende. Então ficamos, eu até acabei de ouvir um áudio do Miguel Guevara que ele fez uma discussão sobre o amor. Né? E ele fala assim, senão você vai ficar se relacionando com a sua projeção. Ah, eu sou fiel, logo ele também é. Logo ela também é. E às vezes, para aquela pessoa, aquilo não é tão importante, mas tem outra que é super importante. Né? O livro é As 5 Linguagens do Amor, não é isso? Isso, do Gary Champ. Que estão perguntando. O nome do autor. O que você acha, Cíntia, disso que eu estou falando? Eu acho excelente. E voltando um pouco aqui à questão do questionamento da Vanessa sobre quando o casamento não está bem, ou a relação não está boa, claro que existe sim espaço para outro, né? Você abre espaço para outra pessoa na relação, mas depende exatamente disso, dos contratos que muitas vezes são implícitos, né? A gente não tem isso determinado num papel, a gente não coloca, né? Deveria até colocar, talvez, né? Como é que é conversar, comunicar, expressar e se posicionar mesmo em relação ao que é importante para a gente dentro de um relacionamento, que é isso que você falou. O que serve para mim não é o que serve ao outro, né? E muitas vezes a pessoa fica ali projetada, esperando receber o que ela dá, e ela vai receber de maneira diferente, ela não vai nem perceber que ela está recebendo, porque ela está fixada lá no que ela estava idealizando receber, né? E existem também, eu acho, assim, várias, como a gente colocou, várias situações, vários contextos, várias histórias. Tem as pessoas que não conseguem manter uma certa fidelidade, né? Tem uma dificuldade, tem que trabalhar isso em terapia, isso pode ter várias questões relacionadas. Não é só a pessoa traída que sofre, né? A pessoa que trai também tem um sofrimento ali, muitas vezes por trás, apesar dela achar às vezes que não perceber, não se dar conta, é sofrido também, porque você se sente mal, porque você está desqualificando o que o outro está te dando dentro daquela relação e buscando às vezes fora algo que você acha que pode né, ser preenchido em um outro tipo de relacionamento e que muitas vezes e geralmente não é, né? Então, pode ser por esse motivo que a Vanessa falou, pode, mas também tem várias outras nuances aí que está relacionada a cada histórico, né? A cada história de vida de cada um, a cada percepção, a cada crença, a cada forma de dinâmica familiar, como funciona, né? Então não dá pra gente generalizar. E pegando um pouco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, o Bert fala uma coisa sobre
que geralmente tem um deslocamento. A pessoa que está traindo, ela está deslocada, ela está fiel a algo, é identificada a algo ou a alguém, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como tratar relacionamentos sem rótulos nesse contexto? Só um pouquinho, Nikelma. Deixa ela responder, depois volta aqui, vou marcar. Eu acho, quando você ia estar falando, eu lembrei de 3 pontos que eu acho importante trazer para a discussão. Para a visão sistêmica, quando há uma traição, o Hubert fala que é sempre 50-50. 50% de responsabilidade de cada um. Eu vejo que quem é traído, quando eu falo isso, quer dar na minha cara, né? Fala, pronto, a terapeuta endoidou. Não, eu não estou trazendo o meu ponto de vista. Eu estou falando o que é trazido dentro do pensamento sistêmico. Né? Segundo, o que estudamos, né, nos livros de constelação e toda essa parte que trabalha a terapia de casal e tudo mais, há um sai, né? É como se assim, eu tiro um pouco a energia da minha relação, né? E em algum momento eu também me ausento, né? E em algum momento eu também não estou 100% para aquele parceiro. E aí um parceiro às vezes vai e faz esse movimento para o exterior da relação. Ok. Outra coisa que eu acho importante, que eu compartilho sim, que eu vejo nos atendimentos, geralmente quando um está traindo, o outro também está, mas não necessariamente na parte física, né? Acontece muito que eu vejo assim, quando um já está num movimento, digamos assim, fatal, né? Já chegou nos finalmente, o outro geralmente está tendo uma relação também fora daquela relação, que muitas vezes não envolve um envolvimento sexual, mas envolve um envolvimento afetivo. Então, né, para os que estão pulando a cerca, cuidado, queridos, que provavelmente vocês também estão chifrudos, porque é muito comum, a gente observa que tem um deslocamento da relação. A relação faz um movimento de contração e expansão. Né? Então, qual seria, digamos assim, o antídoto para você ser menos chifrudo ou menos chifruda? Investir na sua relação. Tá? E isso implica, por exemplo, se eu tenho um conflito, eu vou lidar com esse conflito ao invés de tentar fugir dele. São movimentos que me fazem compensar esse equilíbrio entre o dar e receber, então é manter a troca. Né? O que a gente observa nas relações? Enquanto a troca está gostosa, o casal está se relacionando. Quando o trem começou a atritar, que é quando as projeções começam a vir, né? A sombra começa a vir à tona, muitas vezes a pessoa se ausenta, né? E, na verdade, aquilo é um convite a ela aprofundar aquela relação, né? Ela se mostrar realista do jeito que ela é. Eu estou assistindo o Outlander, não sei se você assistiu, e eu acho muito bacana a relação que tem. Eu estou na 2ª temporada, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que eu observei até agora, né? Por exemplo, como é que é o nome do personagem, meu Deus? O Jamie e a Claire, eles passam por situações extremamente delicadas. Né? Ele chega a sofrer um estupro. Né? E eu acho bacana que o seriado traz um tabuzão, que é o estupro masculino, o estupro do homem, né? E ele trata disso, e ele fala assim, né? Eu morri por dentro, eu fui desonrado, e ele tenta realmente fugir dela, porque ele não aguentava nem olhar para ela, né? A situação, e ele coloca uma das coisas isso, que ele sentiu como se ele tivesse traído ela, né? Tanto porque trouxe essa questão que seria muito mais difícil para o masculino, né? A questão que a gente sabe que o estupro não tem muitas vezes a ver com sexo, tem a ver com subjugação e dominação. Então ele coloca isso para ela. Ali seria, por exemplo, uma grande chance daquele relacionamento acabar. Que seria o quê? Nós passamos por um momento de ruptura intensa, né? Nós tivemos aí vários tabus e eles conseguem, por meio do diálogo, mesmo em atrito, tem uma hora que ela dá uns tapas nele para ver se, né? Ela fala para ele, eu prefiro você abatido do que você morto, né? E ela comunica a ele o que é importante para ela, né? E que ele não sabia, mesmo tendo convivendo com ela, né? Ele fala assim, nossa, mas você vai me aceitar desse jeito? E ela fala,
mas é claro, tipo assim, para mim é importante você comigo. Então, vai mostrando no seriado diálogos dificílimos, que você pensa assim, nossa, tanto a situação para ele é difícil, quanto a situação para ela é difícil, e eles conseguem fazer uma superação belíssima daquela situação. Né? E depois, em outra hora do seriado, ele é preso, e ela vai pedir ao Luiz, lá, o bem-amado na história, que solte ele. E ele pede em troca o que? A barganha é o quê? A perereca dela, né? E ela, tudo bem, vamos lá, né? E acaba cedendo aquele outro estupro também, que não deixa de ser. Né? E quando eles retomam a relação, ela comenta isso com ele. Ó, eu preciso lhe contar que aconteceu isso. Né? E ele fala uma frase muito bonita. Né? Eu me sacrifiquei por você e você se sacrificou por mim. Então estamos quites. Né? Então, assim, se não houvesse, por exemplo, esse diálogo, né, essa questão toda, será que essa relação continuaria? Não, cada um ficaria vivendo no seu mundo interno, né, e não haveria essa interseção, que é o casal. O que é o casal? É o encontro de dois mundos, é o encontro de dois universos. Né? Não estou dizendo que as pessoas têm que compartilhar as experiências extraconjugais, né? Ali não foi uma experiência extraconjugal, foi uma dificuldade matrimonial que eles passaram por situações de violência extrema. Tem casais que compartilham, tem casais que não conseguem compartilhar, né? A questão é cada um olhar muito para si e olhar para o outro como ele é, e não como eu quero que seja. Né? Ah, eu queria que ele fosse assim. Isso aí fatalmente vai produzir um distanciamento que pode levar a uma traição. Né? Então, para aqueles que querem um caminho, um roteiro, eu acredito que não tenha uma fórmula de bolo, mas que um bom caminho, digamos, para ter uma relação leal e, quem sabe, fiel, seja esse partilhar. Né? Esse partilhar a vida, esse partilhar essa coisa. A Vanessa colocou, não existe príncipe encantado. Não, inclusive, eu queria fazer uma fogueira com aqueles livros da Cinderela, entendeu? Porque aquele conto de fada nos traz sérios problemas, né? Sérios problemas. Um mundo mágico que não existe e as pessoas acabam vivendo uma ilusão e ficam apegadas a essa ilusão, né? E é muito encantador ficar lá, mas também é doído, porque quando você desperta desse mundo, que aí entra de novo essa questão, né, de uma romantização muito grande dessa questão do outro, né, de criar um ideal, né, você idealiza o outro que você quer, da forma que você quer, e você constrói aquilo na sua cabeça, e aquele outro não é aquela pessoa muitas vezes, né, e lidar com o ser humano de verdade, aceitar seus conflitos, suas dificuldades, né, o que a gente chama de errado e certo, né, porque nós temos isso na nossa construção moral. Então, olhar para o outro e aceitar ele, né, na condição de humano, na condição que ele é, e até mesmo compreender as dificuldades de trabalharem juntos, fortalece realmente qualquer tipo de relação. Né? Quando a gente tem uma amizade muito bem estabelecida e a gente tem algum conflito ou alguma situação e a gente tem uma abertura para conversar, da mesma forma, né? A gente consegue fazer com que aquela relação ela se transforme, ela evolui, ela cresce junto. Né? Então tem diversas. Eu acho que a grande questão também, Adara, porque assim, há uma situação, essa questão da fidelidade, da lealdade, que envolve um ato de quebra da confiança, né? Que é o princípio básico de um relacionamento. E aí realmente fica muito difícil, né? Quando há essa quebra da confiança. Mas às vezes, a gente decepciona, assim, as outras pessoas. Às vezes acontecem situações em que a gente não está correspondendo, muitas vezes, ao que esperam da gente. E às vezes as próprias pessoas que traem, elas se sentem surpreendidas, porque elas achavam que elas nunca passariam por aquilo na vida, né? Ontem eu estava vendo a Dani, que está até aí, me mandou alguma coisa, eu estava vendo uma pessoa falando que ela julgava e dizia, eu nunca vou trair, eu nunca vou fazer isso, eu nunca. E aí ela se viu numa relação tão difícil,
na vida dela, num relacionamento tão complexo, que quando ela viu, ela estava buscando um parceiro fora, uma pessoa fora, porque ela estava se sentindo muito sozinha dentro daquela relação. E daí em diante ela passou a não julgar mais, né? Mas você observa que não há essa comunicação, né? Não há uma conversa. E quando a gente fala comunicação, a gente não está chegando, falando para você chegar e dizer, olha, eu te traí, ou eu tenho interesse em fulano, não é isso. É olhar para realmente o que está faltando dentro daquela relação, o que você espera daquela relação, e saber se o outro tem condição de te dar o que você espera dentro daquela relação. Né? Porque se o outro também não tem para te dar, ou se já te deu o suficiente e realmente já não tem mais nada ali, talvez a relação tenha se findado já, né? Sim, sim. E eu acho que é importante isso, né? O pessoal está até tá aqui colocando, né? A relação, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. A liberdade não é indício de traição, muito pelo contrário. Verdade, né? Inclusive, eu acho que aceitar a liberdade e a individualidade do outro é um bom caminho para, de repente, não chegar nessa questão da traição, né? Quando a gente começa também muito a tirar essa liberdade do parceiro, dele ser quem é, ou de querer se tornar aquilo que eu quero, é muito comum a pessoa ir buscar um outro que goste dele, digamos assim, como é, nem que fique num eterno desencanto, né? E colocar aqui também muito Sim. importante, a princesa também não existe, é verdade. Eu gosto muito do desenho do Shrek, que eles trazem uma metáfora bem clara, né? Aquela questão de que tanto ele é um ogro quanto ela é uma ogra, e na hora que começa a relação, eles se veem ali naquele dia a dia, né? De convívio, de você ver a sombra do outro, e muitas vezes, se a pessoa estiver na criança ferida, né, é difícil ficar na relação. Então, é muito importante, eu acredito que é o casal conversar, né? O casal dialogar, conversar e estar disposto a ver o outro exatamente como ele é. Não como uma projeção minha, né? Mas até assim, eu gosto muito de uma frase, não sei se é do Jung, que ele fala assim, o outro é um mistério para mim. Então, eu tenho uma vida para desvendar e descobrir, né? Partes desse outro. Então, o amor também é uma escolha, uma decisão, né? Senão, Sim. realmente a gente ficaria só trocando de parceiro, porque na hora que acaba a projeção, eu não consigo mais me relacionar. Né? Mas quando você faz essa busca incessante pelo outro e tem uma troca, tem uma partilha, é muito bacana estar juntos. Né? Então, eu acredito que isso tudo possa ser evitado, né? Possa ser evitado de repente, de acontecer e tudo mais, se o outro for um eterno mistério para a gente, né? Eu vejo que muitas vezes, com a pergunta aqui, como conviver com o fantasma da futura traição No no relacionamento. relacionamento? Não estou enxergando tudo. Seguinte. Seguinte, como assim? Não entendi a pergunta. Você A entendeu, pessoa, Cíntia? provavelmente ele ficou ferido, né? E depois, como conviver com o fantasma da Ah, ele futura se traindo. traição no Ah, relacionamento sim! seguinte? George. Isso é muito importante, né? Eu já vi teve um rapaz que uma vez me procurou com essa questão. Ele tinha sido traído por uma noiva que ele era muito, muito, muito apaixonado. E depois, o que que ele fez? Ele não conseguia mais estabelecer um vínculo de confiança com mulher nenhuma, porque a ferida tinha ficado muito para ele, tinha sido demais para ele, né? E aí o que que ele fazia? Ele traía antes para garantir, né? Antes de ser traído, ele já traía. Então a gente observa também, eu vejo muito isso. É como se tem uma certa permissão maior para o masculino trair. É como se a sociedade permite mais e ele tivesse que ser perdoado sempre, né? E há uma não permissão para a traição feminina. E quando isso acontece, eu vejo que desestabiliza muito, né? O masculino fica muito abalado. Mas é importante trazermos à tona, né? Jorge que perguntou, que não se sinta menos por isso, porque da mesma forma que um homem às vezes tem, né, uma relação fora, às vezes uma mulher vai ter uma relação fora, isso não quer dizer que ela seja menos. Eu vejo que as pessoas vão muito no xingamento, né? Ah, é vadia, é não sei o quê. Parece que para o homem isso não tem uma conotação tão pejorativa como para a mulher. Né? Mas É. é importante sabermos que todos somos seres humanos. Então,
em algum nível nós também podemos ter, digamos assim, essas recaídas, né, como o povo chama, e também podemos ferir os outros, né? Então é muito importante que não se sinta menos por isso, né? E é importante curar essa ferida para não levar isso para o próximo relacionamento. Senão a gente não se permite nunca ter um novo, né, nessa situação. Acho que a primeira pergunta seria: eu ainda quero essa mulher? Né? E aí você não precisa responder para a gente, claro, né? Até porque estamos ao vivo. A questão não é especular a vida de ninguém. A questão é assim: e eu ainda desejo essa mulher? Porque se eu ainda desejo, será que não valeria a pena, né, uma nova tentativa, uma reconciliação, ou até pensar em que nível eu também traí ela? Né? Então, em que nível que eu também fiz uma traição? Às vezes eu não fiz uma traição física, mas eu fiz um outro tipo de traição, ou em algum nível essa mulher também pode ter se sentido traída. Né? Então, se realmente esse relacionamento quiser chegar ao fim, né, que isso seja enterrado no passado e não trazido para as outras relações, senão, realmente, aí como ele bem colocou, vira um fantasma. Né? A pessoa vira um É. fantasma e a gente não consegue prosseguir nas nossas relações. Né? O que E que você aí há acha uma assim? desconfiança. Eu quero só. Tem uma fala do Jung também, que eu não me lembro bem, mas ele fala uma coisa, Jorge, que a traição nos coloca. É algo assim, não sei muito bem como é, mas a traição nos coloca em contato com nós mesmos, né? De forma muito forçada. Então, é o momento em que a gente tem que parar e olhar. E nós mesmos, está falando traição, tanto traído como traidor, né? Então, a gente tem que olhar também para o que a gente tá, o que a Dara acabou de colocar, né? Em que nível eu também estou traindo de alguma forma, ou até mesmo indo para a questão lá do Bert Helling, né? Em que nível também estou me doando demais também dentro disso aqui, o equilíbrio entre dar e receber, está existindo essa troca, porque diferente de outras relações que a gente tem, por exemplo, a relação de mãe e filha, é uma relação de amor incondicional. A relação do casal é condicionada, né? É uma relação condicional, é uma relação de troca. Então, a gente tem que olhar bem para como é que a gente lida com essas trocas, né? Como é que a gente Uhum. estabelece essas trocas e como a gente recebe também do outro, né? Né, eu tô recebendo dentro do que eu espero receber nessa relação, eu estou me doando em excesso nessa relação, né? Porque a gente tem que cada um colocar um pouquinho, né? Na relação, cada um vai dando um pouco. A gente abre também muitas assim, alguns, como nos contratos que a gente faz, que não são explícitos, né? Mas a gente também vai relevando algumas situações, vai abrindo mão de algumas outras, porque vale a pena aquela relação, né? Então a gente tem que se abdicar de algumas coisas também, mas a gente também tem que olhar para o que a gente tem dessa relação, se está equilibrada, se tem um equilíbrio nesse relacionamento, né? Porque quando não está equilibrado, a tendência é realmente olhar para fora, né, Dara? Uhum, é. Eu queria comentar aqui a pergunta da Lu. Se puder tirar aqui o fixado, Cíntia, bota os Tá, telefones vou para a tirar. gente fazer o grupo de estudo, meu e o seu. Vou Ela colocar. colocou aqui, foi traída 3 vezes, na última mandei ele sair. Não consigo me desvincular. Calma aí que subiu. Subiu o trem aqui. Não consigo me desvincular. Quero. Ai, meu Deus, me perdi aqui. Quero perdoar, mas não consigo. Cadê o restante da frase? Já me perdi na frase aqui. Não consigo. Por que não consegue desvincular? O Léo respondeu, porque o problema está com você mesmo. Calma, homem, não é tão simples assim. Bom, a gente observa que muitas coisas que a gente não tratou na relação com os nossos pais e na relação com a nossa família, a gente carrega para a relação de casal. Né? Então, eu observo que muitas vezes, digamos assim, eu lembro que teve uma moça que veio que ela se sentia traída, por exemplo, quando o namorado ficava de buscá-la e atrasava, né? E não vinha. Aquilo para ela era assim um desrespeito, uma traição, e aí ela já entrava
né, nesse pensamento de que ele estaria com outra pessoa e não com ela. Mesmo ele marcado de ir encontrar com ela e encontrava, só que o homem era ruim de relógio. E quando a gente foi tratar, né, essa questão dela, ela tinha uma questão assim, que na infância o pai dela sempre atrasava, sempre deixava ela nos cantos e tal, né? E a mãe dela remetia a isso, ele deve estar com outra, ele deve. Então ela trazia essa memória, né, dessa possível traição, que nunca se sabia se isso se concretizou ou não, para a relação dela. Então, aquilo que a mãe vivenciou com o pai, uma desconfiança, ela trazia para a relação de casal. Enfim. Então, por que eu estou falando isso? Ela colocou ali que foi traída 3 vezes e não consegue perdoar, né? Bom, tem que ver também como que era a relação com os pais e se isso havia na família, que é um pouco aquela palestra que a gente passou da criança ferida, né? Será que eu estou repetindo histórias de relacionamentos, de casal, da forma de se relacionar? E se isso é importante para mim, essa questão da fidelidade, por mais que pareça óbvio, gente, né? Eu falo, bom senso não se compra na prateleira da farmácia e do supermercado. Então é importante que você comunique ao seu parceiro, né? Tem muitas vezes que a pessoa começa uma relação, mas ainda não está totalmente, digamos assim, estruturada aquela relação. E enquanto um já está considerando que aquilo está cristalizado, eu tenho que me manter leal, eu tenho que me manter fiel, o outro ainda está achando que está conhecendo, né, essa pessoa e outras. Então é muito importante que a pessoa deixe isso muito claro, né? Olha, eu comecei a me relacionar com você, estou contigo, né? Estou contigo e quero que você fique comigo. E o que é ficar com você para você? Né? É muito importante clarear isso para a pessoa, né? Dizer, olha, estou com você e gostaria de aprofundar na relação, não estou mais procurando ninguém fora, né? Então, o combinado não sai caro. Volto à questão de que o casal converse o que é importante, né? Da mesma forma que muitas vezes, eu até coloquei isso aqui, né? Não é só uma traição física que é uma traição, e eu volto para o começo da nossa live, né? Há casais que são extremamente fiéis, mas são extremamente desleais. Hoje, né, eu vejo assim, eu dou muito, 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 muito mais valor para a questão da lealdade mesmo, né? A pessoa tá realmente comigo? Se ela tá comigo, né, digamos assim, que a gente passe anos juntos, pode ser que ela, sei lá, olhe para fora, né, ache uma outra pessoa mais interessante e tudo mais. Isso eu acredito que pode ser contornável, pode ser superável. Agora, a lealdade eu vejo que é algo fundamental. Fundamental para uma relação ser bem construída. Mas isso implica esse convívio, essa fala, né, esclarecer para o outro quais são os meus limites, quais são as minhas fronteiras e o que para mim é fundamental, né? Então, só para responder a pergunta dela, ela disse que não consegue se desvincular. Aqui Eu acho ela que tem está que fazer fiel, né? Vamos pensar. eu acho que tem que fazer uma retrospectiva aí nas outras relações que ela teve com o masculino, passando primeiramente com esse pai, né? Como que era a sua relação com o seu pai, se já era uma relação de não confiança, né? Depois como que foi a relação com os outros masculinos, com os irmãos, com os tios, né? E ver em que momento eu atraí esse tipo de pessoa para minha vida, né? E estar disposta a abrir mão, né? Estar disposta a abrir mão desse tipo de relação. Ela colocou aqui que era usuário de drogas. Ajudei, ele jamais faria isso comigo. Então, acho que, olha, Lu, não fica chateada comigo, mas acho que você ficou mais de enfermeira. Você ficou muito ali né, no ajudar, o relacionamento de casal tem que ser ombro a ombro, né? Se a gente está ali dando papinha, é muito comum isso acontecer. A pessoa, na hora que melhora, vai ficar com outro. Se a gente está maternando demais, digamos, esse homem, né? É difícil estabelecer uma relação de casal. Então, acredito, né, que essa troca que foi o erro, não digo erro, né? A experiência que levou a isso, eu acredito que foi nessa troca aí que foi desigual. Olha, a Dani está dizendo aqui, já fiz muita terapia, mas nunca liguei às questões, a questões familiares. Faz muito sentido para mim. Tá gravada sim, Dani. Tá gravada lá no meu... Você conseguiu colocar no seu, Adara?
aquele dia, mas está gravado aqui no Da no meu criança ferida Instagram. está no canal do YouTube também. Ah, Eu subi no IGTV e no Adara Campus. ótimo. Mais alguma pergunta, gente? A gente está finalizando daqui a pouco. Aproveitem para Eu vou perguntar. colocar aqui, Cíntia, Ah, eu não o consigo, telefone Adara, para o fazer grupo de isso. estudo. Tá? Eu vou colocar ser fixa. Eu vou botar Tá. aqui, ó, o grupo de estudo, gente. O nome do livro é Simetria Oculta do Amor. O Bert fala muita coisa exatamente dessa questão dos vínculos invisíveis que envolvem principalmente as relações de casal. Né? A gente está tendo discussões belíssimas no grupo de estudo, é toda quinta, de 9 às 10. Inclusive, está super divertido, vem muitas perguntas nesse sentido. E quem quiser se aprofundar, a inscrição é nesse telefone que eu vou botar aqui agora, ó. Se você conseguir fixar, Cíntia. Como é que você colocou aquele dia o nome da live também? Coloca aí, porque Você você é clica em melhor nessa. cima, só fixa um, clica em cima e coloca fixar comentário. Não, esse eu já. É, ok. Então, a outra colocou um comentário, a parte botou um comentário interessante aqui. Talvez tenha sido mais mãe cuidadora do que esposa ou companheira. Provavelmente sim, né? Provavelmente maternou e aí entra mais numa relação de mãe e filho do que numa relação de casal. Na relação de casal tem que ter uma partilha, né? Vai ficar gravado no IGTV da Cíntia, no meu IGTV e no canal do YouTube. E a outra live que a gente fez sobre a criança ferida, que foi nela que pediram essa sobre traição, né? Sobre esse tema, acho que pediram outro tema também, a gente deve fazer semana que vem. Lá tem sobre essa questão da projeção nas relações de casal. É. E isso também envolve essa questão, né, da traição, né, no sentido de que as suas questões, as suas projeções, as suas histórias, nós não estamos sozinhos, né, Dara? Nós achamos que às vezes, não, a minha relação é só minha e do meu parceiro. Mas ela envolve muitos outros que vêm antes da gente, envolve as nossas crenças, os nossos princípios morais, né? Envolve regras implícitas do nosso sistema familiar e do sistema do outro. Né? Então, é uma série de situações que não dá para a gente realmente generalizar. Eu acho que é importante ficar claro que sempre há os dois lados da situação, né? A gente tem os nossos 50% também disso aí. É difícil, né, admitir, às vezes, quando você está achando que fez tudo naquela relação, que você estava ali inteira, só você na relação, né, dando tudo que você podia para aquela relação e você é traído e você se sente ali a vítima daquela circunstância. Então, assim, entender que nós não somos tão vítimas é muito doído, mas também nos libera para um olhar diferente, para percepções diferentes, né? E também que essas questões de projeções que a gente tem vem também de uma cultura que a gente tem, como a gente falou aí, dos contos de fada, né, de imaginar e de querer também que o outro seja aquilo que a gente deseja que ele seja. E o outro é só o outro. Né? E a gente entender esse outro da forma como ele é e aceitar ele como ele fortalece muito a relação mesmo. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Seja feliz primeiro com você, para depois fazer o próximo feliz. Falou aqui, quem foi que falou? O Léo, né? Sim, a gente tem que se conhecer, né? Eu falo sempre para as pessoas, primeiro, em todas as circunstâncias, a máscara de oxigênio vai primeiro na gente, né? Primeiro a gente se cuida, a gente se conhece, a gente se trata as nossas feridas, para a gente estar inteira para a relação com o outro, né, Adara? Sim, verdade. E voltando, né, é importante deixar claro para o outro, né, o que é importante para mim. Eu até citei o exemplo aqui, né, desse livro do Gary Champ, que é muito bacana, indico a leitura, que ele fala das 5 linguagens do amor, né, que é importante descobrir qual que é a linguagem do meu parceiro, da minha parceira. Né, eu até dei o exemplo, lá ele cita, né, atos de presente, tempo de qualidade, e atos de serviço. Eu lembro que quando eu li esse livro, para mim ficou assim super claro. Ele fala numa linguagem super acessível, né? Que ele fala assim, às vezes para você, né? O rapaz chega cheio de presente, cheio de flores, ok. Mas isso para mim, por exemplo,
é uma coisa. Agora, se ele chegar e falar, não, leva o seu carro no mecânico, eu me sinto super amada. É o perfil comportamental, estava falando disso hoje com uma amiga numa reunião, exatamente, que ele fala exatamente do perfil comportamental de cada um, né? Do nosso estilo, né? E reconhecer isso na gente e no outro é importante, né, Adara? Estão falando, dá para fazer mais umas 1000 lives com esse tema? Menino, fizeram umas perguntas aqui tão existenciais que eu acho que seria realmente 5 horas de discussão e a gente não ia conseguir, né, encerrar. Por que que namoram e por que que traem? Eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem? A gente tem 4 minutinhos, 3 minutinhos, vamos colocar. 3 para poder dar tempo de salvar. Então, nós vamos agendar mais umas lives mais para frente para falar dessa questão da relação de casal. Eu acho que pediram outro tema, né, Cíntia, que também passava por essa questão. Qual que era o tema? É a continuidade do Criança Ferida, parte 2. Do criança ferida. Pronto, no relacionamento. A gente pode falar de novo de criança Aí a ferida. gente pode misturar essas questões. Pronto, a gente vai falar aí, Rambo 2, a missão continua. Pessoal, é uma alegria falar sobre esse tema, né? Em algum nível, eu espero que a gente tenha contribuído. Também para a gente é muito bom, porque sempre que a gente olha para a situação, né? Muitas pessoas nos procuram, muitos casais nos procuram para falar disso. É uma forma da gente também estar olhando para as nossas reflexões, né? Porque afinal de contas também, de certa forma, já passamos por essa situação, quem aqui nunca foi traído, né? Então, é uma forma de estarmos também elaborando isso. Mas, o meu recado final é vida que segue, né? Vida que continua. Se você foi traído, se você foi traída, vale a reflexão, né? Eu ainda quero essa relação, qual minha parte nessa traição, né? E daqui para frente, o que que eu quero fazer? E botar um rumo em cima dessa partilha interna primeiro, dessa decisão interna. Sim, e só para finalizar, para que não haja uma certa confusão, uma vez eu atendi uma pessoa e ela entendeu mais ou menos ali na dinâmica por que aconteciam as traições dentro do relacionamento dela. E aí ela entendeu aquilo como uma justificativa, naquele primeiro momento. Ah, não, mas isso aconteceu porque o pai dele... Nananana. Então, colocou ele num lugar, né? Isso não justifica, né, gente? Porque se isso tá ok para você, tudo bem. Se você não tem um contrato que é ok para você ter relações fora do seu relacionamento, tudo bem. Mas quando não é, você tem que saber se aquilo serve a você, né? E se você só não está mais... arrumando uma outra justificativa para se manter ali enquanto você não consegue ainda deixar aquela relação por não se reconhecer mesmo, né? Por não saber realmente o que você quer, o que é primordial para a pessoa. Então, cada um vai lidar com isso de uma maneira diferente, vai vivenciar, experienciar de forma diferente, mas não justifica, né, assim, em si, não, ele faz isso porque ele sofreu uma situação lá na infância dele e tal, e aí você vai passar a vida inteira sofrendo algo que para você não tá ok, que para você isso não configura um relacionamento honesto para você, e aí você tá só burlando mais uma vez uma situação e não tá olhando para a questão totalmente. Então não é para justificar nada, é para a gente parar, avaliar, analisar, tomar consciência de algumas coisas e buscar ajuda se necessário. Porque nessas situações a gente precisa de ajuda, a gente precisa contar com o apoio do outro, com a percepção do outro, um olhar de fora, né? Alguém neutro que está ali, que pode olhar para aquela relação sem esse tipo de julgamento, né? Exatamente, né? A primeira consulta é a interna, né? Se tá difícil para a pessoa e precisa romper, né? É importante fazer esse movimento e respeitar aí o seu limite, o seu coração. E é isso aí, vai né? Encerrar. Olha, vamos finalizar para poder conseguir salvar a live. Obrigada por ter contribuído tanto, Adara, mais uma vez. Um beijo grande. Obrigada, gente. Luciane, Catiúcia, todo mundo. Um beijo grande para vocês. Um beijo.